Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a aula de número 10 do homem espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a regeneração. A liberdade do castigo e do poder do pecado que Deus dá se realiza na cruz de seu Filho. Agora põe essa salvação diante de todos os homens, para que todo o que queira aceitá-la seja salvo. Deus sabe que no homem não há nada bom. Nenhuma carne pode lhe agradar. Está corrompida, sem possibilidade de reparação, posto que é tão irremediável. Como pode o homem agradar a Deus depois de ter acreditado, se ele mesmo não lhe dá algo novo? Graças a Deus que outorgou uma vida nova, sua vida não criada, aos que acreditam na salvação do Senhor Jesus e o recebem como seu Salvador pessoal. Isso se chama regeneração ou novo nascimento. Embora Deus não possa modificar nossa carne, nos dá sua vida. A carne do homem permanece tão corrupta nos que nasceram de novo como nos outros. A carne de um santo é tal e qual a de um pecador. Na regeneração, a carne não se transforma. O novo nascimento não exerce nenhuma influência sobre a carne. Permanece tal como é. Deus não nos transmite sua vida para educar ou adestrar a carne. Ao contrário, a dá a nós para vencer a carne. Na regeneração, o homem passa a estar vinculado a Deus pelo novo nascimento. A regeneração significa nascer de novo, de maneira que nossa vida carnal nasce de nossos pais, nossa vida espiritual nasce de Deus. O significado do nascimento é transmitir vida. Quando dizemos que nascemos de Deus, significa que recebemos uma nova vida nele. O que recebemos é uma vida autêntica. Vimos anteriormente de que maneira nós, seres humanos, somos carnais. Nosso espírito está morto e nossa alma dirige totalmente todo o ser. Andamos segundo as paixões do corpo. Não há nada bom em nós. Ao vir nos libertar, Deus deve primeiro restaurar a posição do espírito para que possamos tornar a ter comunhão com Ele. Isto acontece quando cremos no Senhor Jesus. Deus põe sua vida em nosso espírito e deste modo o ressuscita da morte. Agora o Senhor Jesus afirma que o que nasce do Espírito, conforme João 3,6, nesse momento, a vida de Deus, que é o Espírito, entra em nosso espírito humano e o restaura à sua posição original. O Espírito Santo se instala no espírito humano e dessa maneira o homem é transferido ao mundo espiritual. Nosso espírito é avivado e torna a prevalecer. O Espírito novo, mencionado em Ezequiel 36:26, é a vida nova que recebemos na regeneração. O homem não é regenerado por fazer algo especial, mas sim por aceitar no Senhor Jesus como seu Salvador. A todos os que o receberam, aos que acreditaram em seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Os que nasceram não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Os que acreditam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, nascem de Deus e, como consequência, são filhos dele. A regeneração é um mínimo na vida espiritual. É a base sobre a qual posteriormente se edificará. Ninguém pode falar de vida espiritual sem esperar crescer espiritualmente se não for regenerado, posto que não tem vida em seu espírito. Da mesma maneira que ninguém pode construir um castelo no ar, tampouco podemos edificar os que não estão regenerados.
Se tentarmos ensinar a um não regenerado a fazer o bem e adorar a Deus, estaremos ensinando a um morto. Ao tentar reformar a carne, estamos tentando fazer o que Deus não pode fazer. É vital que cada crente saiba, sem dúvidas, que já foi regenerado e que recebeu uma vida nova. Deve ver claramente que o novo nascimento não é tentar pôr remendos à velha carne ou transformá-la em vida espiritual. Ao contrário, é receber uma vida que nunca teve antes. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode receber os mistérios espirituais, nem saborear a doçura celestial do reino de Deus. Seu destino só é o de esperar a morte e o julgamento. Para ele, não há nada mais. Como uma pessoa pode saber que foi regenerada? João nos diz que o homem nasce de novo ao crer no nome do Filho de Deus e ao recebê-lo. O Filho de Deus se chama Jesus, que significa salvará o povo de seus pecados. Mateus 1:21. Assim, crer no nome do Filho de Deus equivale a acreditar nele como Salvador. Acreditar que morreu na cruz por nossos pecados para nos libertar do castigo e do poder do pecado. Acreditar nisso é recebê-lo como Salvador. Se alguém deseja saber se está regenerado ou não, só tem que fazer uma pergunta: fui à cruz como um pecador necessitado e recebi ao Senhor Jesus como Salvador? Se responder afirmativamente, está regenerado. Todo que crê no Senhor Jesus nasce de novo. Agora, há um conflito entre o novo homem e o velho homem. É essencial a uma pessoa regenerada que compreenda o que obteve com o novo nascimento e o que persiste de seus dotes naturais. Esse conhecimento a ajudará em sua peregrinação espiritual. Nesse ponto, pode ser útil explicar tudo o que é entendido da carne do homem e também a maneira com que o Senhor Jesus trata com os componentes dessa carne. Em outras palavras, o que herda um crente na regeneração? Uma leitura de vários versículos de Romanos 7 pode deixar claro que os componentes da carne são principalmente o pecado e o eu. O pecado que vive em mim, quer dizer, em minha carne. O pecado aqui é o poder do pecado. E o minha é o que reconhecemos normalmente como o eu. Se um crente quer compreender a vida espiritual, não deve estar desorientado a respeito desses dois elementos da carne. Sabemos que o Senhor Jesus tratou com o pecado de nossa carne em sua cruz, e a palavra nos informa que nosso velho eu foi crucificado com ele. Romanos 6,6. Em nenhuma parte da Bíblia nos diz que temos que ser crucificados, pois que isto Cristo já o sofreu de uma maneira perfeita. Em relação ao assunto do pecado, ao homem não se exige que faça nada. Só tem que considerar isto como um fato consumado. Romanos 6,11. E colherá a eficácia da morte de Jesus, sendo totalmente libertado do poder do pecado, conforme Romanos 6,14. A Bíblia jamais nos diz que temos que ser crucificados pelo pecado. É verdade. Entretanto, nos exorta sim que levemos a cruz para negar o eu. O Senhor Jesus, em muitas ocasiões, nos manda que neguemos a nós mesmos e levemos a cruz e o sigamos. A explicação disto é que a forma como o Senhor Jesus trata nossos pecados e trata a nós mesmos é muito distinta. Para conquistar o pecado por completo, o crente só necessita um instante. Para negar seu eu, necessita toda a vida. Jesus só levou nossos pecados na cruz, mas se negou a si mesmo durante toda a sua vida.
nós devemos fazer igual. A carta de Paulo aos Gálatas descreve a relação entre a carne e o crente. Por um lado, nos diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. No mesmo dia em que uma pessoa se identifica com o Senhor Jesus, sua carne também é crucificada. Agora bem, alguém poderia pensar, sem a instrução do Espírito Santo, que sua carne já não existe, pois acaso não foi crucificada? Mas, por outro lado, a carta nos diz: andem no Espírito e não satisfaçam os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem ao Espírito e os desejos do Espírito se opõem à carne. Aqui nos diz claramente que o que pertence a Cristo Jesus e que já tem o Espírito Santo vivendo nele, ainda tem a carne nele. E não é somente que a carne existe, também nos diz que é singularmente poderosa. O que podemos dizer? São contraditórios esses dois textos bíblicos? Não. O versículo 24 põe ênfase no pecado da carne, enquanto que o versículo 17 o põe no eu da carne. A cruz de Cristo trata com o pecado e o Espírito Santo trata com o eu por meio da cruz. Cristo liberta por completo o crente do poder do pecado por meio da cruz, para que o pecado não torne a reinar. Mas Cristo, por meio do Espírito Santo que vive no crente, capacita-o para vencer o eu dia após dia e para que obedeça a ele por completo. A libertação do pecado é um fato consumado. A negação do eu tem que ser uma experiência diária. Se um crente pudesse compreender toda a transcendência da cruz ao nascer de novo, se livraria totalmente do pecado e teria uma vida nova. É realmente lamentável que muitos obreiros cristãos não apresentam essa salvação completa aos pecadores. E com isso, estes só acreditam na metade da salvação de Deus. Isto os deixa nessa situação. Seus pecados estão perdoados, mas falta-lhes a força para deixar de pecar. Por outra parte, mesmo nas ocasiões em que se lhes apresenta a salvação em sua totalidade, os pecadores só desejam que seus pecados lhes sejam perdoados, porque não esperam sinceramente ser libertados do poder do pecado. Se uma pessoa crê e recebe uma salvação plena desde o começo, terá menos fracassos lutando com o pecado e mais êxito lutando com o eu. É raro encontrar esse tipo de crentes. A maioria só tem a metade de sua salvação. Por isso, a maioria de seus conflitos são com o pecado. Em alguns, nem sequer sabem o que é o eu. Quanto a isso, a condição pessoal do crente até usa uma parte antes da regeneração. Muitos tendem a fazer o bem, inclusive antes de acreditar. É óbvio que não possui o poder para fazer o bem, nem tampouco podem ser bons, mas sua consciência parece estar relativamente iluminada, embora sua força para fazer o bem seja débil. Tem o que se costuma chamar de conflito entre a razão e as paixões. Quando se inteiram da salvação completa de Deus, aceitam ofegantes a graça para a libertação do pecado no mesmo momento em que recebem a graça para o perdão do pecado. Outros, entretanto, antes de acreditar, têm a consciência negra, pecam terrivelmente e jamais tentam fazer o bem. Ao conhecer a salvação completa de Deus, se agarram à graça do perdão e descuidam, não rejeitam, a graça para a libertação do pecado. No futuro enfrentarão muitas lutas com o pecado na carne. E por que será assim? Porque um homem assim nascido de novo possui uma vida nova que lhe exige que vença o domínio da carne e obedeça a ela em seu lugar. A vida de Deus é absoluta. Tem que obter o domínio total sobre o homem.
assim que esta vida entra no espírito humano, exige do homem que abandone a seu antigo amo, o pecado, e se submeta por completo ao Espírito Santo. Mesmo assim, o pecado está muito enraizado neste homem em particular. Embora a sua vontade seja renovada em parte através da vida regenerada, ainda está apegado ao pecado e ao eu. Em muitas ocasiões se inclina ao pecado. Inevitavelmente surgirá um grande conflito entre a vida nova e a carne, posto que são muitíssimas as pessoas que se encontram nessa situação, lhes prestaremos uma atenção especial. Entretanto, permitam que recorde as lutas e fracassos contínuos com o pecado, não com o eu, pois isto é diferente. A carne exige soberania absoluta, igualmente a vida espiritual. A carne deseja ter o homem sujeito para sempre a ela mesma, enquanto que a vida espiritual quer ter o homem completamente sujeito ao Espírito Santo. A carne e a vida espiritual diferem por completo. A natureza da carne é a do primeiro Adão, enquanto que a natureza da vida espiritual pertence ao último Adão. O mover da primeira carne é terrestre, mas o da segunda é celestial. A carne centra todas as coisas no eu. A vida espiritual centra tudo em Cristo. A carne deseja levar o homem ao pecado, mas a vida espiritual deseja levá-lo à justiça. Posto que essas duas são tão essencialmente opostas, como uma pessoa pode evitar se chocar continuamente com a carne? O crente estará em constante luta se não compreender toda a salvação de Cristo. Quando os crentes jovens entram nesses conflitos, ficam estupefatos. Alguns se desesperam em querer crescer espiritualmente, pensando que são muito maus. Outros começam a duvidar de que estejam realmente regenerados, sem ver que a própria regeneração suporta esta confrontação. Antes, quando a carne governava sem interferências, porque o espírito estava morto, podiam pecar terrivelmente sem ter nenhum sentimento de culpa. Agora surgiu a nova vida e com ela a natureza, o desejo, a luz e os pensamentos celestiais. Quando esta nova luz penetra no homem, põe a descoberto imediatamente a corrupção que há dentro. O novo crente não quer permanecer em um estado semelhante e deseja seguir a vontade de Deus. A carne começa a lutar com a vida espiritual. Esta batalha dá a impressão ao crente de que em seu interior há duas pessoas. Cada uma tem sua própria ideia e força. Cada uma busca a vitória. Quando domina a vida espiritual, o crente se sente muito feliz, mas quando começa a dominar a carne, se entristece. As experiências desse tipo confirmam que essas pessoas foram regeneradas. O próprio Deus não é nem será jamais reformar, ele não vai jamais reformar a carne, mas sim destruí-la. O eu na carne deve ser destruído com a vida de Deus que o crente recebe na regeneração. Certamente a vida que Deus transmite ao homem é muito poderosa, mas a pessoa regenerada ainda é um bebê recém-nascido e muito fraco. A carne teve as rédeas durante muito tempo em seu poder e é tremendo. Além disso, o regenerado ainda não aprendeu a receber por fé a completa salvação de Deus. Embora esteja salvo, ainda está na carne durante esse período. Ser carnal significa estar sendo governado pela carne. O mais lamentável é que um crente iluminado pela luz celestial, para conhecer a maldade da carne, para desejar com todo o coração vencê-la, encontre-se muito fraco para obtê-lo. É quando derrama muitas lágrimas de tristeza. Como não vai estar zangado consigo mesmo se, embora abrigue um novo desejo de destruir o pecado e agradar a Deus, sua vontade não é bastante firme para dominar o corpo de pecado? Poucas são as vitórias e muitas as derrotas. Em Romanos capítulo 7, Paulo expressa a angústia desse conflito. Ele diz:
Pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Versículos 15 a 23 do capítulo 7 do livro de Romanos. Muitos se identificarão com seu brado de quase total desespero. No versículo 24 do mesmo capítulo, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo da morte? Qual é o significado dessa confrontação? É uma das maneiras com que o Espírito Santo nos disciplina. Deus proporcionou uma salvação total para o homem. Quem não sabe que a tem não poderá desfrutar dela, nem tampouco poderá experimentá-la se não a desejar. Deus só pode dar algo aos que acreditam, recebem e pedem. Por isso, quando o homem pede o perdão e a regeneração, Deus o concede sem dúvida. E Deus usará o conflito para levar o crente a procurar e a conseguir o triunfo total em Cristo. O que antes era ignorante, agora desejará saber, e então o Espírito Santo terá uma oportunidade de lhe revelar o que Cristo fez com seu velho homem na cruz, para que agora possa acreditar e possuir este triunfo. E o que não possuía, porque não procurava, descobrirá por meio desta luta que toda a verdade que ele tinha só era mental e, por conseguinte, inútil. Isso lhe fará desejar experimentar a verdade que só tinha conhecido mentalmente. As lutas aumentam dia a dia. Se os crentes se mantiverem fiéis sem se desesperar, passarão por conflitos mais duros até o momento em que sejam libertados. Que Deus abençoe a sua vida em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você possa alcançar vitórias sobre a carne, que você possa vencer o pecado, que você possa ser cheio do Espírito Santo e vencer todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades, os conflitos, as aflições que vierem sobre você, mas seja cheio do Espírito Santo e você vencerá o pecado, a carne e todas as lutas que vierem na sua vida. A próxima aula é a aula de número 11 e nós vamos estudar o crente carnal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.